Oi, pessoal. Eu gostaria de começar essa apresentação perguntando para vocês como que vocês experienciam um lugar. Quando vocês entram num espaço, como vocês sentem esse ambiente? Vocês conseguem perceber a mensagem que um ambiente passa para vocês? Eu trouxe algumas imagens aqui para falar um pouquinho sobre isso. A nossa aula não é sobre experiência do ambiente, nem sobre experiência do usuário necessariamente, mas a ideia é que a gente possa fazer a concepção espacial desse espaço pensando nessas informações que são muito importantes. Aqui a gente tem um espaço de tomografia que ele é ambientado de acordo com o cliente e de acordo com a situação que vai se experienciar. Sem dúvida, a gente tem um espaço muito mais lúdico do que o normal. Para quem já passou por um procedimento de ressonância ou de tomografia, sabe o quanto desagradável pode ser esse momento. Imagina só para uma criança ou para quem tem algum tipo de fobia. Então, de que forma nós elaboramos os espaços pensando nessa experiência? Esse ambiente é um curso de inglês que fica em São Francisco, na Califórnia. A gente consegue ver claramente que ele não lembra um espaço de estudos convencional como a gente está acostumado. Como vocês experienciariam um espaço como esse? Prestem atenção nos acabamentos que a gente vê aqui, nas cores, nos revestimentos, na sensação espacial que esse ambiente nos traz. Como vocês sentiriam podendo estudar num espaço assim? Esse espaço eu já trouxe ele em algumas aulas para vocês. Ele é um hotel que fica na Finlândia e ele tem o teto todinho de vidro. Eles são espécies de iglus de vidro, né, colocados abaixo do nível do solo. E por ficar muito tempo, né, com essa sensação de noite lá, então, qual a experiência que vocês acham que vocês teriam num quarto como esse? Vocês conseguem perceber a importância da concepção espacial no momento que a gente traz uma experiência para o local? Claro que nesses casos eu estou trabalhando com situações extremas, né? Aqui um hotel de extremo luxo, né? Aqui a gente tem um espaço de vivência também de uma faculdade particular que fica no Rio Grande do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul. Então, completamente fora dos padrões ambientais que a gente tem para espaços de estudo, né? Para espaços universitários. Então, como que a gente consegue mudar os padrões e fazer com que a experiência seja o mais positiva possível? Esse é um hotel em formato de barco que fica na região do Amazonas. Então, é um hotel da rede Aria, então um hotel de super luxo, né? Mas com certeza a experiência que se tem num espaço desses é fora do comum, né? Por estar num local diferente, sentindo algo diferente, fora do padrão do que se sentiria num espaço geográfico, né? Colocado nessa situação. Eu falei um pouquinho para você sobre as marcas de amor. O que são as marcas de amor, né? Eu coloquei aqui duas fotos da loja da iSoap, que fica em São Paulo. A ideia de colocar essa loja veio de um curso online que eu fiz de espaços comerciais, e ela fala muito sobre as marcas de culto e as marcas de amor. E eu pergunto para vocês qual é a história que vocês desejam contar com a loja que vocês estão trabalhando, com o espaço de alimentação que vocês estão trabalhando. Quais são as ideias que tem por trás do espaço que vocês querem conceber? Aqui a gente tem mais uma foto desse mesmo ambiente, que foi projetado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, extremamente renomado. Essa marca, ela carrega valores na sua concepção, na concepção das suas lojas. Quais são os valores que vocês querem passar por meio do projeto que vocês vão trazer? Essa é uma loja da Victoria's Secrets, que não importa em que local do mundo esteja, ela trabalha com um padrão, né? Uma mensagem padrão. Uma loja sempre mais descontraída,
que trabalha com um produto também um pouco mais descontraído, com linhas clássicas, mas com uma concepção moderna, que a gente pode ver nos adesivos, por exemplo, aqui em cima, né, com a ideia de gavetas aqui em cima. Então, mas ainda tem a ideia do clássico, né, por meio de uma tela C dos puffs ou dos pés dos mostruários. Aqui a gente tem uma loja que não vai longe da gente, né? A gente tem o Maria Coxinha, um espaço de alimentação que fica em Coqueiros, em Florianópolis, e que traz valores muito locais, né? Da arquitetura local. Então, de que forma eu represento esses valores, né? Por meio das cores e das formas que eu escolho, né? Aqui a gente tem uma imagem do padeiro de Sevilha, que hoje é uma referência em padaria porque trouxe uma modernidade na forma de se alimentar, onde as pessoas conseguem sentar ao redor de uma mesa comunitária enorme, né, e se alimentar ou com uma pessoa junto ou sozinho, né, mas que a ideia do coletivo, ela foi trazida para a arquitetura interna da loja como uma grande ousadia. Isso poderia ter dado errado, as pessoas poderiam fugir desse espaço pela necessidade de sentarem sozinhas, né, de se isolar, e foi uma atitude ousada e também muito criativa, né, de quem propôs isso. Então, a gente tem os mostruários, o espaço, né, de self-service também ao redor dessa mesa. Então, um conceito completamente diferente de padaria, né, e sofisticado também, que traz, né, uma curiosidade para esse espaço, né? O que esse espaço tem de diferente dos demais? Aqui eu trouxe uma imagem do Ostradamus, que fica também em Coqueiros. O Ostradamus é um restaurante muito tradicional de Florianópolis, que fica no sul da ilha, que tem elementos extremamente regionais, culturais regionais. E o Ostradamus de Coqueiros foi um restaurante que ele não tem na sua essência, na sua arquitetura original, esses elementos, mas foi trazido, né? Então foi redesenhado esse conceito e trazido para dentro do espaço. Então aqui a gente tem vários elementos da cultura local, seja nas rendas que são colocados em alguns outros espaços, como nas imagens, nos mapas, nas fotos, nas cordas, nas redes de pesca, né? Enfim, vários elementos que são colocados nesse espaço, né? Trazendo valores para dentro desse ambiente. E aí eu falei um pouquinho sobre a questão da organização espacial, que todas essas definições com relação a formas, a cores, tudo isso vem pré-layout, pré-projeto, pré-zoneamento, né? Muitas vezes a gente divide o projeto em dois momentos, né? Um momento de criação mais conceitual a nível de cores e de estilo, e a gente traz para um segundo momento a parte de concepção do layout do espaço, né? Então, para escolher as mesas, as cadeiras e tudo mais. E eu gostaria que vocês trabalhassem nesse momento com esses dois momentos unidos, né? Então, a parte de concepção de estilo, e muito mais do que estilo, que eu vou falar para vocês a questão do caráter do ambiente, junto com as definições espaciais funcionais de layout e tudo mais, né? Então, o espaço de vocês, ele vai ter definições básicas, né, de layout, de mesas, de necessidade de espaços para sentar, né? Se esses espaços eles vão ser coletivos, individuais, para 2 pessoas, para 3 pessoas, para um espaço do tipo bar ou do tipo restaurante. Eu também preciso ter a definição, por exemplo, do meu caixa, do meu banheiro, né, de circulação, né? Eu preciso ter a possibilidade de poder juntar ou não uma mesa caso haja essa variedade de comportamentos dentro de uma loja. Então, de que tipo de alimentação nós estamos falando, né? De que tipo de organização espacial nós estamos tratando, tamanhos de mesas, tipo e quantidades, né? Eu preciso trabalhar com um espaço mais confortável, que eu preciso pensar que o meu cliente pode ficar por mais tempo, né?
né? Quem são esses meus usuários? Em que momentos esse espaço vai funcionar? E que sensação eu quero passar para ele, né? Então, quantas mesas eu vou ter? As mesas vão ficar muito próximas uma das outras, isso tira um pouco da privacidade das pessoas, né? Então, o preço que esse meu produto tem, ele impacta na quantidade de espaços, por exemplo, que eu vou ter nesse meu ambiente. Eu tenho um espaço para espera, né? Aguardar a liberação de mesas, por exemplo, ou não? E nesse espaço eu posso fazer algum tipo de consumo ou não, né? Aqui eu trouxe um estudo de caso de uma cozinha coreana em concepção industrial, que fica em São Paulo também. A ideia é o reaproveitamento de alguns revestimentos existentes no local. Então eles tiraram um pouco a concepção estereotipada de um espaço coreano e eles trouxeram uma configuração espacial bem versátil. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma bancada simples para alimentação individual, eu também tenho as mesas, que também são de concepção simples e que, segundo a minha planta, então vou mostrar aqui a organização espacial, eu posso ter duas configurações, essa ou essa, com o mesmo tipo de mobiliário, né? E de que forma vocês pretendem trabalhar no projeto de vocês, né? O espaço de vocês tem um espaço aberto ou não, né? Como é o forro desse espaço, como é a iluminação, né? E falando um pouquinho sobre a experiência e o que eu disse para vocês, né? De aquilo que eu quero realmente passar para o meu cliente, o que ele vai sentir, eu retomo para vocês o conceito de caráter e de atmosfera do espaço. Então eu gostaria que vocês definissem para essa etapa para mim qual é o caráter do ambiente, né, que vocês vão utilizar. Isso vai além do estilo, né? Então, embora vocês saibam na cabeça de vocês que estilo que vocês vão levar, se é um estilo mais clássico, se é uma mistura do estilo clássico com um estilo mais contemporâneo, né? Ou se é algo mais industrial, né? Se existe uma definição para esse estilo ou é simplesmente algo que já tá na mente de vocês, né? Mas além disso, a gente deve definir qual é o caráter desse ambiente. É por meio do caráter que a gente vai escolher quais são os materiais que eu desejo utilizar, né? Quais são qual é o estilo da iluminação, qual a sensação que eu quero passar. Então, o que é o caráter? O caráter do ambiente, ele vai ser criado a partir da compilação de muitos elementos, como a forma da distribuição dos móveis, né? Se esses móveis vão estar todos alinhados ou não, se eu tenho um caixa, por exemplo, de pagamento logo na entrada do meu ambiente ou não, se esse meu caixa está mais no fundo, se a disposição da loja já me leva para a minha escolha, né, dos produtos que eu vou consumir, ou se a loja me convida a me sentar antes de fazer a escolha desses produtos. Então, vocês é que vão direcionar o usuário para o ambiente que vocês querem, para o espaço que vocês querem, para a sensação que vocês querem. Então, o que é esse caráter, né? A gente pode dizer, por exemplo, que um dos caráteres, né, é a questão do espaço formal, né, ou de um espaço. Eu sempre pergunto nessa foto, né, se parece ser um espaço mais feminino ou masculino. Então essas definições são definições de caráter, né? Se é um ambiente mais formal, mais informal, mais divertido, né, mais feminino, mais masculino, né, mais sóbrio, mais talvez com uma sensação mais artesanal, né? O que eu tô passando com esse meu espaço? Aqui eu trago algumas estratégias de caráter formal, por exemplo, a questão do equilíbrio, né, simétrico. Então, o equilíbrio simétrico, ele é uma composição óbvia, ele traz formalidade para o espaço. De que forma eu defino um caráter formal para o meu projeto, né? A questão das cores sóbrias, as cores sóbrias também trazem formalidade para o espaço, né? A questão das linhas retas, né, e verticais também trazem um pouco mais de formalidade, diferente das linhas curvas, né, que trazem um pouco mais de flexibilidade, de dinamismo para esse meu espaço. As texturas clássicas, né, e uma iluminação mais direcionada e elaborada. Então,
Que estratégias vocês vão utilizar para o caráter que vocês querem? Só que antes disso, vocês precisam saber qual é o caráter do ambiente de vocês, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, uma estratégia mais informal. O equilíbrio assimétrico, por exemplo, traz um pouco mais de informalidade para o espaço, né? A questão da flexibilidade compositiva, eu poder ter um elemento num lugar que eventualmente está num lugar e em outro momento está em outro, né? Aqui eu consigo ver os quadros posicionados no canto do sofá. Ele não está centralizado, ele não está preenchendo o espaço do sofá inteiro. Então, isso é um elemento que traz um pouco mais de flexibilidade, né? Linhas inclinadas, claro que esse ambiente é um ambiente de casa-cor, a gente consegue ver que é algo um pouco mais conceitual, né? Mas as linhas inclinadas, aqui a gente vê a cama na diagonal, a gente vê a bancada de alimentação num formato triangular. Então, a questão das formas não estarem óbvias também traz informalidade para o espaço. As texturas rústicas também são uma estratégia para trazer essa informalidade, né? Acabamentos um pouco mais aconchegantes, né? Menos brilhantes, também trazem essa informalidade, né? Diferente, por exemplo, de um porcelanato polido, que eu acabo tendo a sensação um pouco mais de frieza, de seriedade, né? Num espaço onde eu tenho esse revestimento. Ambientes claros, né? Com uma iluminação mais difusa, menos elaborada, né? Então, essas são algumas estratégias de caráter. A gente pode trabalhar algumas outras, né? Além disso, a gente pode trabalhar também a questão da atmosfera do espaço. Então, fora o caráter, nós temos a questão da atmosfera. Refere-se ao impacto visual e ao comando inconsciente que esse ambiente vai transmitir, né? Então, são comandos como, por exemplo, comporte-se, relaxe, fale baixo, né? Pode tirar o sapato, pode subir no sofá. Então, qual é o comando inconsciente que eu quero trazer para o meu espaço? E é por meio dessas duas definições de caráter e de atmosfera e das estratégias que vocês vão utilizar que eu quero que vocês partam para essa etapa de criação do nosso espaço. Então, em seguida eu mando mais um vídeo para vocês que vai falar um pouquinho mais sobre a entrega dessa etapa de ideação do projeto de vocês, ok? Então pensem nisso, qual é a mensagem que vocês querem passar para quem vai entrar no ambiente de vocês. Isso tá pré-concepção. Isso acontece antes de vocês de fato desenharem o layout ali. Então preciso realmente que vocês pensem nisso e não durante o projeto, né? Mas que vocês consigam ter isso super claro na cabeça de vocês, né? Qual é a mensagem que eu vou passar? Objetiva, que seria mais o caráter, né? E subjetiva, que seria mais a atmosfera desse espaço. E é com base nessa definição que a gente vai escolher então os materiais, né? As cores, as formas, se as mesas vão ser redondas, quadradas, se vão ter mesa, se vão ter cadeira, se vão ter banqueta, se não vão ter nada, se é para apoio de alimentação em pé, né? Como vai ser a sensação, a experiência que eu vou ter nesse espaço, certo? Então aqui de atmosfera, né? A questão da tranquilidade, do relaxamento, né? Uma atmosfera espaçosa, com uso de espelhos, por exemplo, ou de bastante iluminação, uma atmosfera mais aconchegante, uma atmosfera dinâmica e estimulante. Quais são as mensagens que vocês querem passar, ok?